O ar no nível mais profundo da masmorra era tão denso que parecia sufocar os pulmões de Light. Ele seguia logo atrás do grupo, tentando desesperadamente manter o ritmo dos guerreiros de elite. Sasha parou subitamente em frente a um precipício colossal que parecia não ter fim. Os outros membros do Concórdia das Tribos se posicionaram em um semicírculo, bloqueando a única saída de Light. O jovem perguntou se algo estava errado, forçando um sorriso nervoso para esconder seu medo. Sasha riu, um som metálico que ecoou pelas paredes úmidas da caverna. Ela afirmou que a utilidade de um humano de nível 1 havia chegado ao seu limite absoluto. Light sentiu o impacto das palavras como se fossem lâminas perfurando seu peito. Sem aviso, a elfa desferiu um chute poderoso que lançou o rapaz para o vazio. Ele caiu em direção à escuridão, vendo os rostos de seus supostos amigos desaparecendo no topo. O vento assoviava em seus ouvidos enquanto a morte parecia inevitável. O impacto contra o solo rochoso foi amortecido por um golpe de sorte, mas seus ossos gritaram em agonia. Sozinho no abismo, ele percebeu que monstros de nível imensurável cercavam sua posição. Lágrimas de frustração e ódio começaram a escorrer por seu rosto sujo. Ele amaldiçoou sua fraqueza e o dom que todos chamavam de lixo inútil. Um rugido monstruoso ecoou, anunciando a aproximação de um predador colossal. No último esforço de sobrevivência, Light ativou sua habilidade de gacha ilimitado. Cartas holográficas começaram a girar freneticamente ao redor de seu corpo ferido. Ele usou todos os seus pontos acumulados em um único e desesperado sorteio de nível supremo. Uma luz dourada e ofuscante explodiu, dissipando as trevas do fundo da masmorra. Do centro da luz, uma figura graciosa e imponente começou a se materializar. Light não podia acreditar que sua carta havia invocado uma unidade de nível 9999. Ele ajoelhou-se diante dele, jurando lealdade eterna ao seu novo mestre. Ela pediu permissão para eliminar os monstros que ousavam ameaçar a vida dele. Os monstros gigantescos, antes aterrorizantes, agora recuavam diante da aura esmagadora da criada. Com um único movimento de sua lança de prata, ele obliterou uma horda inteira de demoníos. Light assistia em silêncio enquanto o poder que ele nunca sonhou possuir se manifestava diante de seus olhos. Ele percebeu que este era apenas o começo de sua verdadeira jornada. Uma chama de vingança começou a arder em seu coração, substituindo o medo pelo desejo de justiça. Ele ordenou que ele encontrasse um lugar seguro para que pudessem estabelecer sua base. Eles caminharam mais fundo na masmorra, onde ninguém jamais ousou explorar. Light descobriu que sua habilidade permitia invocar não apenas guerreiras, mas também infraestrutura e recursos. O potencial do gacha ilimitado era vasto o suficiente para criar uma nação inteira sob a terra. Ele jurou que voltaria à superfície para fazer Sasha pagar por cada gota de sangue derramada. Suas feridas ainda doíam, mas a presença de Ellie garantia que ele não seria mais ferido. Sombras antigas se moviam nas bordas de sua visão, observando o novo intruso. Light sentiu uma conexão profunda com o poder das cartas, como se elas fossem extensões de sua própria alma. Ellie informou que precisariam de mais aliadas para garantir o domínio total sobre aquele nível. Ele preparou-se para realizar uma série de novas invocações usando o que restava de sua energia. O brilho das cartas iluminou novamente a imensidão do abismo. Cada nova criatura invocada era uma peça fundamental em seu plano de retribuição. Ele não seria mais a vítima de um mundo que valorizava apenas o nível de nascimento. Ao longe, o som de algo gigantesco despertando ecoou das profundezas ainda não exploradas. Light olhou para Ellie, que já estava em posição de combate, pronta para enfrentar qualquer horror. Mas antes que pudessem agir, o chão começou a tremer violentamente, revelando uma presença que nem mesmo o nível 99 esperava encontrar. A terra tremeu violentamente enquanto uma gigantesca criatura de cristal emergia das sombras abissais. Light encarou a besta colossal sem demonstrar o menor sinal de medo em seu rosto. Ele estendeu a mão direita e convocou Mei para a linha de frente do combate. Com um único movimento de sua alabarda, Mei partiu o núcleo de energia do monstro em dois. Light percebeu que aquele local não era apenas uma armadilha, mas o alicerce perfeito para seu novo império. Ele começou a utilizar seu gacha ilimitado repetidamente para convocar novas unidades de construção. Dezenas de criadas especializadas em engenharia e arquitetura surgiram diante de seus olhos. O primeiro passo foi a criação de uma barreira mágica impenetrável ao redor do acampamento. Nos meses seguintes, o som de picaretas e magia ecoou incessantemente pelas paredes de pedra.
Uma imponente fortaleza de obsidiana começou a se erguer no centro do abismo. Light não negligenciou seu próprio treinamento físico e mental por um único dia. Ele enfrentava hordas de monstros invocados para testar os limites de sua resistência. A cada nível que subia, a aura de poder ao seu redor tornava-se mais densa e sufocante. Mei servia como sua mentora mais rigorosa, não poupando Light de nenhum golpe. O suor e o sangue tornaram-se companheiros constantes durante o primeiro ano de isolamento. No segundo ano, Light descobriu cartas de nível mito escondidas nas profundezas do sistema. Ele invocou generais para comandar seu exército de criadas guerreiras que crescia rapidamente. Seu coração, outrora gentil, estava sendo forjado em puro gelo pela sede de retribuição. A masmorra foi mapeada e dominada até o último centímetro quadrado pelas suas tropas. O nível de Light ultrapassou a marca dos 1000, algo nunca antes visto na história humana. Ele começou a sintetizar cartas comuns para criar habilidades de nível apocalíptico. O chão da masmorra rachava sempre que ele liberava uma pequena fração de seu mana. No terceiro ano, Light era o governante absoluto de um mundo que ninguém sabia que existia. Suas criadas haviam construído uma cidade subterrânea autossustentável e luxuosa. Chegara o momento de realizar o teste final para atingir o nível lendário 90999. Ele entrou sozinho na câmara do chefe da masmorra, um dragão de sombras ancestrais. A batalha durou dias, sacudindo as fundações de todo o continente acima deles. Light emergiu da câmara carregando o coração pulsante da fera em suas mãos. Um brilho dourado e infinito envolveu seu corpo, sinalizando a ascensão definitiva. Seus cabelos tornaram-se brancos como a neve e seus olhos brilhavam com o poder de um deus. As criadas ajoelharam-se em uníssono perante seu mestre absoluto e eterno. A preparação acabou, declarou ele com uma voz que vibrava através da realidade. Ele ordenou que as espiãs de nível oculto subissem à superfície para coletar informações. As notícias que voltaram falavam de como Sasha e seu grupo eram celebrados como heróis mundiais. Light apertou o braço do trono, pulverizando a pedra sob sua pressão monumental. Ele convocou uma última carta mística para garantir sua entrada triunfal no mundo superior. Era uma carta de transporte dimensional capaz de mover toda a sua fortaleza de uma vez. Eles acham que o abismo me consumiu, mas eu me tornei o próprio abismo, sussurrou ele. Mei preparou o exército para a primeira incursão contra o reino dos humanos. O céu acima da masmorra começou a escurecer sem qualquer explicação meteorológica. Light vestiu sua nova armadura de mestre das cartas, adornada com fios de ouro e alma. Ele selecionou 10.000 cartas e as guardou em seu grimório pessoal. A humanidade aprenderá o verdadeiro significado do medo e da gratidão, prometeu o jovem. Mas antes da partida, um alarme de intrusão soou nas camadas externas da masmorra. Uma figura misteriosa e ferida atravessou os portões, pedindo clemência e ajuda. Quando Mei retirou o capuz da figura, Light sentiu seu sangue ferver de ódio e confusão. Era um dos membros do antigo grupo de Sasha, implorando por proteção contra ela mesma. Ela revelou que Sasha havia feito um pacto com seres que nem mesmo Light conhecia. Light percebeu que sua vingança não seria apenas uma caçada, mas uma guerra entre deuses. Sem avisar, uma explosão de luz branca destruiu a barreira externa, revelando que a retaliação de Sasha havia chegado primeiro. A fumaça da explosão se dissipou lentamente, revelando os vultos prateados dos cavaleiros brancos na entrada do abismo. Light caminhou calmamente através dos destroços, suas botas ecoando no silêncio mortal do salão. Sasha riu alto ao ver o humano que ela acreditava ter descartado como lixo anos atrás. Ela ordenou que seus soldados avançassem e terminassem o serviço que a masmorra não conseguiu completar. Light apenas estalou os dedos, e o ar ao seu redor começou a vibrar com uma pressão insuportável. Do nada, as criadas reais surgiram das sombras, bloqueando o caminho dos cavaleiros com precisão absoluta. Em um único movimento, a primeira criada brandiu sua foice, transformando a carga dos cavaleiros em um caos de metal partido. O nível 9999 das invocações de Light era uma força que a lógica do mundo não podia compreender. Sasha recuou, horrorizada ao ver sua elite ser dizimada por meras criadas em questão de segundos. Light se aproximou dela, cada passo fazendo o chão de pedra rachar sob o peso de seu poder. Ele perguntou se ela ainda se lembrava do dia em que o chutou para o abismo com um sorriso no rosto. Sasha tentou conjurar uma magia de luz sagrada, mas os circuitos mágicos ao seu redor foram simplesmente apagados pela presença de Light. Ele sacou uma carta negra, a representação máxima do seu poder gacha que nunca havia sido usada.
Com a ativação da carta, as correntes do destino que prendiam a humanidade começaram a se despedaçar visivelmente no céu. O exército de monstros que servia ao Concórdia das tribos começou a fugir diante da aura do novo rei humano. Light declarou que a era do domínio das outras raças sobre os humanos havia chegado ao fim. Ele olhou para Sasha uma última vez e usou sua habilidade de banimento, enviando-a para o mesmo vazio onde ele outrora sofreu. O peso da vingança finalmente deixou seus ombros, substituído pela responsabilidade de liderar seu povo. As criadas se ajoelharam diante dele, jurando proteger o novo império da humanidade por toda a eternidade. Por todo o continente, escravos humanos viram suas coleiras mágicas caírem, sinalizando a liberdade. Light levantou sua carta mestre, e um feixe de luz dourada disparou para o céu, visível a centenas de milhas. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas ele não estava mais sozinho no escuro. A masmorra que antes era sua prisão agora era o coração de uma nova civilização próspera. Os outros líderes das tribos tremeram em seus palácios, sabendo que o equilíbrio de poder havia mudado para sempre. Light olhou para suas mãos e sorriu, percebendo que o gacha ilimitado era apenas o começo de sua lenda. Ele ordenou que um banquete fosse preparado para celebrar a primeira noite de paz em 1000 anos. Por um breve momento, ele pensou em sua vida anterior como um fraco, e percebeu como aquela dor o moldou. Ninguém mais ousaria zombar do nome da humanidade enquanto ele estivesse no trono. O silêncio da noite caiu sobre o Império, mas era um silêncio de segurança, não de medo. Uma das criadas se aproximou e ofereceu-lhe uma nova carta, prometendo aventuras ainda maiores no horizonte. Light aceitou a carta com um brilho de antecipação nos olhos, pronto para qualquer desafio que o mundo reservasse. O traído tornou-se o salvador, e o abismo tornou-se o berço de uma lenda eterna. Assim, a história do Mestre das 10.000 Cartas encontrou sua conclusão triunfante. A paz reinou sobre as terras por muitos e muitos anos. As futuras gerações contariam as histórias de como um único homem mudou o destino de todos. O legado de Light permaneceu como um lembrete de que o verdadeiro poder vem da determinação e da lealdade. A justiça foi feita, o império foi construído, e a alma de Light finalmente encontrou repouso. O gacha ilimitado cessou suas invocações, pois o mestre já possuía tudo o que precisava. As estrelas brilharam mais forte naquela noite, abençoando o novo reino sob a luz do mestre. Este é o fim da jornada, onde a escuridão se tornou a luz mais brilhante de todas.